Quando a gente fala de aplicações em ambiente corporativo, especialmente no contexto de sustentação e arquitetura, é importante enxergar além do código. Uma aplicação é um conjunto de componentes que precisa atender regras de negócio, se integrar com outros sistemas, manter segurança e desempenho e, principalmente, ser operável. Operável significa que dá para colocar em produção com previsibilidade, monitorar, diagnosticar problemas e evoluir sem quebrar tudo ao redor. Nesse cenário, Java EE e o ecossistema Java continuam muito presentes porque oferecem padrões consolidados para aplicações de missão crítica. Desenvolvimento Java EE, em essência, construir aplicações seguindo um conjunto de especificações corporativas para web e serviços. A ideia é ter padrões de componentes, segurança, transações, persistência e mensageria, de forma que a aplicação rode de maneira consistente em um servidor de aplicação compatível. Em vez de cada sistema inventar como vai lidar com sessão, transação e concorrência, o container fornece parte desses serviços e o desenvolvedor foca no domínio do negócio. Isso não elimina a complexidade, mas desloca parte dela para a plataforma e para boas práticas de projeto. O conceito de servidor de aplicação é central aqui. Um servidor de aplicação provê o ambiente de execução para componentes corporativos, administrando o ciclo de vida, segurança, pooling de conexões, transações, treais e recursos gerenciados. Dentro dele existem containers com responsabilidades diferentes. O container web é voltado para aplicações web, normalmente com servlets, filtros, controle de sessão e componentes de apresentação, recebendo requisições HTTP e encaminhando para a lógica adequada. Já o container EJB é voltado para componentes de negócio com serviços adicionais, como controle transacional, segurança declarativa e gerenciamento de concorrência, permitindo que parte do comportamento seja definido por configuração e anotações e não apenas por código manual. Entender essa separação ajuda muito na hora de diagnosticar gargalos, porque problemas de thread pool, filas de requisições e transações longas podem aparecer em camadas diferentes do container. Em Java EE, padrões de projeto ajudam a manter o código sustentável. Um padrão aparece quando uma solução se repete porque resolve um problema recorrente, como separar acesso a dados, desacoplar regras de negócio da camada de transporte ou proteger o domínio de detalhes de infraestrutura. Já antipadrões são armadilhas comuns que parecem resolver rápido, mas pioram o sistema com o tempo. Um exemplo típico é colocar regra de negócio em toda parte, espalhando validações em tela, em serviço e em banco de forma inconsistente. Outro é criar componentes gigantescos, difíceis de testar e que viram ponto único de falha. Também é comum o abuso de sessões e estados compartilhados, o que dificulta a escalabilidade e cria comportamentos imprevisíveis sob concorrência. Em ambiente corporativo, o custo desses antipadrões aparece em produção, quando o sistema fica frágil e qualquer ajuste vira risco. O uso da linguagem Java no dia a dia envolve entender como a aplicação se comporta em execução, não apenas como ela compila. Exceções precisam ser tratadas com consistência, sem esconder falhas e sem engolir erros que deveriam gerar alerta. Concorrência exige cuidado com estruturas compartilhadas, porque aplicações servidoras executam múltiplas requisições ao mesmo tempo e uma variável mal compartilhada pode gerar corrupção lógica intermitente, que é o tipo de problema mais difícil de reproduzir. Outro ponto é o custo de objetos e alocações, porque em aplicações de alto volume o excesso de criação de objetos pressiona a memória e aumenta o trabalho do coletor de lixo, afetando latência. Para garantir rastreabilidade e controle, entra o software de versionamento e guarda de fontes, normalmente baseado em Git e plataformas corporativas que suportam controle de acesso, revisão e integração com pipelines. O valor do versionamento não é só histórico, é permitir que você saiba exatamente qual versão está em produção, qual mudança entrou em qual data, quem aprovou e como reproduzir o build. Também viabiliza práticas como revisão por pares, que reduzem defeitos, e automação de testes e validações, que reduzem regressões. Em sustentação, isso encurta muito tempo de investigação, porque dá para correlacionar incidentes com mudanças específicas. A arquitetura de aplicações é a forma como componentes são organizados e como eles se comunicam. O modelo cliente-servidor é a base, com um cliente consumindo serviços de um servidor central. Em múltiplas camadas, você separa responsabilidades,
tipicamente apresentação, serviços e dados, para melhorar manutenção e permitir evolução independente. Arquitetura orientada a serviços, muitas vezes associada a SOA, busca padronizar serviços reutilizáveis e contratos bem definidos, geralmente com governança mais forte e integração entre domínios. Arquiteturas distribuídas ampliam isso, dividindo o sistema em partes que rodam em nós diferentes e que precisam lidar com latência, falhas parciais e consistência. Peer-to-peer é um modelo em que nós tem papel mais simétrico, embora em ambiente corporativo ele seja menos comum em sistemas tradicionais de negócio, mas pode aparecer em cenários específicos. O barramento de mensagens é uma peça importante quando a organização usa mensageria para desacoplar sistemas, permitindo comunicação assíncrona com filas e tópicos. Esse modelo melhora a resiliência e absorve picos, mas exige cuidado com idempotência, rastreabilidade, ordenação e tratamento de falhas, porque mensagens podem atrasar, duplicar ou chegar fora de ordem dependendo do desenho. Quando a gente compara arquitetura monolítica e microserviços, o foco precisa ser em trade-offs. Monólito é quando a aplicação é empacotada e implantada como uma unidade principal, com módulos internos. Isso pode ser muito eficiente para começar e para manter consistência transacional e simplicidade operacional, desde que o código seja bem modularizado. O problema surge quando o monólito cresce sem disciplina e vira um bloco altamente acoplado, em que qualquer mudança exige deploy completo e o risco de regressão aumenta. Microserviços propõem dividir em serviços menores, com contratos claros, deploy independente e escalabilidade por componente. Em troca, você assume complexidade distribuída, como observabilidade, versionamento de contrato, tolerância a falhas, consistência eventual e necessidade de automação forte para build, deploy e monitoramento. Em prova e na prática, a escolha correta não é um é melhor, e sim qual se ajusta ao contexto, maturidade, criticidade e capacidade operacional do ambiente. Além de Java, outras linguagens aparecem como suporte e automação. Python é comum para scripts de integração, tarefas operacionais, ferramentas internas e automação de rotinas de manutenção. Shell Script é fundamental em administração de servidores e em pipelines, para validar variáveis de ambiente, manipular arquivos, configurar serviços e coletar evidências rapidamente. O ponto é entender que a aplicação em produção depende de um ecossistema. Deploy, configuração, logs, certificados, variáveis e checagens de saúde normalmente envolvem scripts e automações ao redor do serviço principal. Em servidores de aplicação, JBoss e WebLogic são exemplos clássicos em ambientes corporativos. Operar esses servidores envolve configurar domínios, data sources, pools de conexão, parâmetros de thread, segurança, integração com diretórios, além de entender como logs e métricas são expostos. Monitorar significa acompanhar filas de requisição, tempo de resposta, erros, consumo de heap, pressão de garbage collection, número de conexões ativas, taxa de criação de sessões e uso de CPU por processo. A administração inclui aplicar patches, ajustar configurações com rastreabilidade, separar ambientes, controlar permissões de console e manter consistência entre nós em clusters. Ajustes de desempenho costumam passar por dimensionamento de pools, limites de concorrência, tuning de JVM, otimização de acesso a banco e redução de chamadas remotas desnecessárias. No caso do framework Spring, especialmente quando usado com Spring Boot, a lógica muda um pouco porque a aplicação frequentemente embute o servidor web e é executada como processo independente, o que facilita empacotamento e deploy em containers, mas também exige disciplina de configuração externa, gestão de segredos, readines e livenes, além de observabilidade consistente. A máquina virtual Java, a JVM, é o coração da execução. Entender a estrutura básica da JVM ajuda muito em sustentação. A aplicação roda com um heap, que é a área principal de alocação de objetos, e com áreas para metadados de classes e stacks de treais. Quando o heap cresce e muitos objetos deixam de ser usados, o garbage collector entra para liberar memória. Coleta de lixo é necessária, mas pode gerar pausas, e pausas afetam latência. Se o coletor está trabalhando demais, isso normalmente indica excesso de alocação, vazamento de objetos, cachê sem limite, consultas que trazem dados demais ou dimensionamento inadequado. Monitoramento da JVM ajuda a identificar essas causas.
Console permite observar métricas de memória, treais e classes via JMX, sendo útil para análise de comportamento ao vivo. JPS ajuda a listar processos Java e identificar rapidamente qual instância está rodando. Stack produz dumps de thread, que são essenciais para investigar travamentos, deadlocks e lentidão por contenção, mostrando onde as treais estão paradas e o que estão esperando. Saber interpretar essas informações é uma habilidade que diferencia a operação reativa de operação técnica e objetiva. Na borda das aplicações, entram servidores HTTP e proxy reverso, como Apache, Jinx e Oracle HTTP Server. O servidor HTTP pode servir conteúdo estático com eficiência, fazer terminação de TLS, aplicar políticas de cabeçalhos, compressão e cache, e encaminhar requisições para servidores de aplicação. Como proxy reverso, ele fica na frente do backend e controla roteamento, balanceamento, timeout e limites de tamanho de requisição, além de proteger o servidor interno de exposição direta. Essa camada influencia desempenho e segurança, porque configurações de Keep Alive, buffers, timeouts e cifra de TLS afetam diretamente a experiência do usuário e a estabilidade do serviço. Em ambientes com múltiplos serviços, esse papel pode ser combinado com gatewais e balanceadores, mas o conceito permanece: controlar entrada, distribuir carga e padronizar políticas. No fim, aplicações em ambiente corporativo exigem visão integrada. Java EE e seus containers explicam como o servidor oferece serviços de transação, segurança e concorrência. Padrões e antipadrões mostram como o código pode ser sustentável ou virar risco. Versionamento e pipelines garantem rastreabilidade de mudanças. Arquiteturas, de monólito a microserviços e mensageria, definem como o sistema se integra e escala. Operação de servidores e tuning de JVM garantem disponibilidade e desempenho. E a camada de HTTP e proxy reverso organiza a entrada com controle e segurança. Quando você conecta esses pontos, você consegue tanto responder questões de prova quanto tomar decisões práticas de sustentação com mais precisão.